Vamos acolher com muito carinho Gaída Dias. Gaída, seja muito bem-vinda ao nosso meio. Fiz questão de chamá-la antes da oração, porque com esta oração nós também queremos rezar por você e por este momento, que com certeza será um momento de Deus na nossa vida, tá bom? Vamos rezar pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Deus abençoe e bom momento para nós. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Gente, está muito fraco. Boa tarde. Eita! Pessoal, vou me apresentar. Eu sou Gaída Dias, eu sou empresária de comunicação. Sou mãe, sou filha, sou irmã, trabalho com comunicação desde 18 anos e eu, como muitos de vocês, passamos por desafios, passamos por batalhas, passamos por graças. E eu costumo dizer que nenhum de nós que estamos aqui, a gente sofre por um dos 3 motivos que eu vou falar, ou financeiro, ou de relacionamento, ou de saúde. E a minha vida não é diferente da de ninguém. Eu tive a grande oportunidade de começar a trabalhar na empresa do meu pai. E aos 18 anos eu disse que eu seria um grande profissional, eu ia me formar, eu ia me capacitar para poder estar ao lado dele, não como filha, mas como profissional. E no decorrer dos anos, as coisas foram acontecendo e Nossa Senhora e Deus sempre com carinho, com cuidado com a Gaída. E eu era serva do Novo Caminho, eu costumo dizer que a minha vida de empresária, minha vida de mãe, foi construída nas bases com Deus e de Nossa Senhora. E quando a gente vai crescendo, a vida adulta vai sendo mais difícil, as responsabilidades vão aumentando, e Nossa Senhora nunca me abandonou. E em 2018, eu fui surpreendida do dia para a noite com a morte do meu pai. E naquele momento que a gente sofrido, meu pai sempre falava, quando eu falecer, eu não quero que nenhum de vocês parem, continue um legado, vocês têm muitas famílias para poder serem responsáveis, e assim nós fizemos. Numa terça-feira, meu pai não acordou, eu fui chamada para poder, a enfermeira ligou para mim, todos os irmãos em casa chamaram a mim. Quando eu cheguei, eu achei que meu pai ainda estava com vida, levei-o para o hospital, e naquele momento, quando chegou lá no hospital, o médico, pouco tempo depois, veio e falou que ele havia tido falecimento. O médico só fez balançar a cabeça. E na hora a gente entregou a Nossa Senhora. E o que eu quero dizer para vocês é que na quarta-feira, todos os filhos estavam na empresa. Com dor, com um luto que eu dizia, meu Deus, nunca vai passar. Mas nós fomos acolhidos por todos os funcionários da nossa equipe. E nós conseguimos avançar com os projetos que o Dr. Miguel queria. E eu achei na minha vida que ali seria uma das maiores batalhas que eu iria enfrentar. Mas não parou só por aí. No período que meu pai faleceu, para eu continuar seguindo minha vida, eu busquei a comunhão diária. Todo dia que eu ia deixar meus filhos na escola, eu ia para a missa do Padre Salles. Quando eu não conseguia ir para a missa do Padre Salles, eu ia à missa do Shalom. E aquilo foi me dando um consolo e um conforto, que eu tive mais certeza que todas as necessidades e todas as dúvidas, todas as dores que a gente passa, a gente procura Deus, e ali Ele me acolheu. Um ano depois, começaram outras batalhas na minha vida. Eu comecei a enfrentar um desafio familiar, ao qual, na véspera do meu casamento, essa é a primeira vez que eu falo, eu me sinto pronta para poder falar, porque eu quero chegar na conclusão final. Na véspera do meu casamento, eu estava no banho de noiva, no salão, quando eu recebo a ligação da minha equipe falando, Gaída, tu acabou de ser demitida do grupo. Eu falei, eu fui demitida? Como é que um dono é demitido? E fiquei super abalada, saí do salão chorando. Eu acho que todo mundo pensou que eu tinha sido abandonada pelo marido. E naquela sexta-feira eu estava indo para o ensaio na igreja com as crianças. E eu olhei para Nossa Senhora e para Deus, o Cristo lá crucificado. E eu falei, Deus, isso não vem de ti.
Isso é o inimigo querendo atrapalhar minha vida. E eu vou virar a chave agora. Eu vou fazer meu casamento. Eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar hoje, porque amanhã eu vou ser a noiva. E assim eu fiz. No sábado, com toda a tristeza que eu estava no meu coração, tentando entender o que tinha acontecido, eu fiz um casamento assim, foi lindíssimo. Eu senti desde o início que era de Deus. Quem levou minhas alianças foram meus 2 filhos, a Sofia e o Vitor. E seguimos a fé. Em 2020 começou a pandemia. Em 2021 eu engravidei. Eu queria ser mãe novamente. Perguntei ao meu marido se ele queria ser pai. Decidimos ter o 3º filho. E quando eu fiz a primeira ultrassom, a gente soube que o nosso filho tinha síndrome de Down. E eu fiquei arrasada. Foi uma gravidez assim, sofrida, que hoje eu dou meu testemunho e eu aviso. Se vocês conhecerem alguma mãezinha que está grávida de uma criança com síndrome de Down, me chamem. Porque o sofrimento que eu passei não é real. Eu fui para a internet, eu li o que eu não deveria ter lido. E cada pessoa tem seu jeito de nascer. A síndrome de Down, nós aprendemos no decorrer do tempo que não é uma doença, ela é uma condição genética, ela não tem cura, mas ela é uma síndrome que vem carregada de amor. A gente precisa estimular, a gente precisa dar amor realmente para que os nossos filhos evoluam e consigam ter uma independência. E uma das coisas que hoje eu mais defendo é o respeito com todas as deficiências, não só a da síndrome de Down. E hoje, vivendo a inclusão todos os dias, a gente muitas vezes se preocupa em fazer campanha no mês de março, no mês de abril, que é do autismo. Eu disse não, nós vamos fazer campanha da inclusão todos os dias, porque as famílias que vivem a inclusão, elas precisam de apoio todos os dias. E assim a gente vem tentando fazer, como campanhas, por trabalhar no grupo de comunicação. Eu sempre trago a inclusão. A gente vai gravar um programa, a gente traz o pessoal da inclusão, a gente vai fazer uma matéria. Existem várias pessoas capacitadas com autismo, com síndrome de Down, que já ultrapassaram barreiras. E as famílias, muitas vezes, elas se sentem desoladas, elas se sentem desamparadas. Elas, muitas vezes, escondem até seus filhos por não saber como lidar. E quando Miguelzinho nasceu, eu tinha uma cultura na minha família que eu não publicava meus filhos antes dos 15 anos. Por causa por sermos pessoas públicas, eu queria preservá-los. E quando o Miguel Neto nasceu, veio aquela questão, se eu não publicar, eu vou estar excluindo. Então, logo no nascimento dele, a gente trouxe a realidade do Miguel, que é uma criança lindíssima. Eu fui presenteada por Deus, assim, mais uma vez. Na hora que a gente soube da síndrome de Down, eu chorava muito. E eu pedi a Nossa Senhora para consolar o meu coração. E todas as velas que eu acendia diárias, as velas ou se transformavam em Nossa Senhora, inclusive eu ia trazer, falei que esqueci, mas vocês podem ver através do meu Instagram, Gaída Vela, tem lá a hashtag, ou então o pavio se transformava em flor. E um belo dia meu irmão que mora fora me ligou e disse, Gaída, o Miguel não é especial. Especial é a família de vocês que estão recebendo uma criança com essa condição. Ele nunca vai ser curado, ele vai ser amado. Então, naquela hora, eu imaginava, lendo na internet, que eu não poderia mais seguir minha vida, que eu não poderia mais trabalhar, que eu não ia poder viajar, que eu não ia poder ir para uma festa. E coloquei uma meta, nós estávamos na pandemia, e eu coloquei uma meta, que o Miguel Neto ia ser batizado em Fátima. E o Patrolino, que foi esse meu irmão que me ligou, eu disse, você vai ser o padrinho dele. E nós vamos batizar o Miguel em Fátima. E comprei a passagem no meio da pandemia. E minha mãe dizia, mulher, tá pandemia, tu não vai viajar não. Eu disse, eu? Tô com a mala pronta. Se eu disser para vocês que no dia 8 de setembro, as porteiras se abriram. Dia 12 de setembro, eu estava em Portugal, fomos a Fátima. Cheguei atrasada na missa, não consegui falar com o padre. Mas uma pessoa bem ousada e que tem fé, ela não paralisa pelo simples o primeiro não. Quando terminou a missa, eu fui atrás da sacristia e estava passando um padre. Aí eu disse, padre, posso falar com o senhor? Eu achava que ele falava português de Portugal. Aí ele, pois não. Aí eu disse, você é brasileiro? Sou de Belo Horizonte.
estou em casa. E aí eu falei que eu tinha um filho com síndrome de Down, que eu acreditava que eu poderia batizá-lo naquele dia em Fátima, quando ele disse assim, chame sua família, que eu vou dar uma bênção. Então, tudo que eu planejei, com todas as dificuldades que eu imaginava que iria ter, tudo foi sendo graça para quem acredita e para quem tem fé. Foi um dos momentos mais emocionantes, depois da morte do meu pai, da notícia do Miguel Neto, do que eu passei nas vésperas do meu casamento. E achei que até então, meu sofrimento tinha dado uma pausa até ali. Vamos viver, vamos cuidar dos filhos. E quando foi no final de 2023, do dia para a noite, eu vi a Sofia, minha filha, a primogênita. Sofia estava em casa e num domingo, na quinta-feira, não, na verdade eu vi no domingo. Sofia acordou super sonolenta. E eu falei, Sofia, o que aconteceu? A Sofia, ela era tão artista que eu não acreditava se ela estava com dor ou se era mais uma cena para chamar atenção. Mas eu também não fui no achismo. Eu falei, Sofia, vamos para o hospital? Consegui dar um banho nela, levei-a. Meu marido nesse dia estava com Covid, não podia nem cuidar do Miguel, nem pôde me ajudar com ela. E eu segui para o hospital. No caminho eu liguei para o meu irmão, liguei para o pai da Sofia e falei, estou chegando com a Sofia no hospital, não sei o que tem, mas eu vou pedir os médicos para poder analisarem. Nessa chegada da Sofia ao hospital, os médicos atenderam de imediato, e meu cunhado, que é médico, pediu para fazer um exame mais específico. E aí eles perceberam que o fígado dela estava com algumas alterações e foram investigar. Eles pediram para a Sofia ficar na UTI, enquanto eles analisavam tudo, e eu fui para casa. Quando foram mais ou menos 9 horas da noite, o doutor Lúcio liga para o meu telefone, pedindo para eu retornar ao hospital, que queria nos dar uma notícia, mas que tinha que ter o pai e a mãe da Sofia. O pai da Sofia disse, não, Gaída, pode resolver, que eu confio no que você vai a sua tomada de decisão. Quando eu cheguei naquele domingo, nós descobrimos que a Sofia tinha tomado alguns medicamentos, na quinta-feira, dito por ela, e ela estava com a hepatite fulminante. Então, no dia que ela entrou, que foi no domingo, que ela já começou a sentir as dores, o médico falou que ela tinha que fazer um transplante de urgência. E eu falei, calma, como assim, gente? Eu fui dormir, acordei com essa notícia, e aí começamos a batalha, eu comecei as orações, e eu não lembro tão nitidamente a cronologia, mas na segunda-feira, a Sofia ainda estava acordada, quando eu pedi o padre Vanderlúcio, o pai dar uma bênção, à tarde. E quando o padre Vanderlúcio entrou, a Sofia ainda olhando para a gente, ela reconhecendo, eu falei, Sofia, volta para casa, o Miguel está com tanta saudade. Aí ela falou, mãe, eu vou cuidar do Miguel para sempre. E aí eu comecei a ficar muito emocionada e resolvi sair e deixei o Vanderlúcio com ela. Na hora que eu saí da UTI, a Sofia começou a ter um comportamento agitado, que ela não poderia por causa da medicação. Na hora que eu saí da UTI, chorando, deixei o Vanderlúcio fazendo oração com ela, eu sinto quando Nossa Senhora me coloca no colo. E meu irmão e meu marido estavam logo à frente. Na hora que eu vou andando, saindo da UTI, destruída. Só que antes de eu sair, teve um detalhe. Eu olhei para ela e falei, filha, eu te entrego agora nas mãos de Deus e na mão de Nossa Senhora. Que seja feita a vontade deles. Nesse instante, eu já tinha falado com médicos, tinha falado com padre, tinha falado com amigos, tinha falado com hospitais. Só me restava a fé. E quando eu saí da UTI, eu lembro exatamente na frente dos médicos, eu estou passando e eu sinto Nossa Senhora me colocando no colo. E aí eu caí mais ainda no choro. Eu falei para meu irmão e para meu marido, Sofia está com Nossa Senhora. Mas continuava na fé, que a Sofia ia voltar para os meus braços. Quando foi no dia seguinte, eu não lembro exatamente, na quarta-feira, faltavam quase 12 horas para a gente conseguir o transplante de fígado. E eu, como uma pessoa católica, eu não podia rezar pedindo para alguém morrer. Faltavam poucas horas para alguém doar o fígado para a Sofia. E naquela hora eu disse, Senhor, como é que eu vou pedir para uma pessoa morrer para dar vida para minha filha? E nesse dia, nesse momento, Deus me deu entendimento que eu tinha que pedir para alguém dar o sim. A primeira pessoa que faleceu deu não. A família não autorizou a doação de órgãos. E o tempo passando e eu rezava porque alguém desse o sim. E de repente, 2 pessoas deram o sim para o transplante de fígado.
O primeiro foi para um jovem que estava na frente da Sofia, que a prioridade dele era mais urgente. E o outro foi para a Sofia. E eu olhei para o Flávio e disse, Flávio, amanhã me deixa dormir, eu não quero acordar, só me acorda quando der tudo certo. Mais ou menos às 7h30 da manhã, o Flávio me acorda, meu marido, Gaída, transplante um sucesso. E ele narra que o fígado da Sofia estava da cor de uma blusa branca, amarelada, sem vida. Quando eles colocaram o novo fígado, o órgão começou a pulsar, o sangue começou a funcionar em todos os órgãos. E a Sofia vinha fazendo hemodiálise nesses 3, 4 dias, e os rins estavam bem comprometidos também. E quando foi na quinta-feira, os médicos falaram, nós vamos ter que esperar as 48 horas agora, rezem, porque é o momento mais complicado do transplante. E na sexta-feira, às 3h da tarde, os médicos chamaram a família, eu acho que eles falaram para a minha família primeiro, e em seguida chegaram para mim falando que a Sofia tinha falecido, que ela tinha tido morte cerebral. Mas que eles não davam óbito naquele momento. E eu perguntei, doutor, a morte cefálica, ela é reversível? Ele falou, não. Então a Sofia faleceu hoje, dia 8 de dezembro, às 3h da tarde, foi o dia que eu descobri que eu estava grávida da Sofia em 2004. Então, dando esse testemunho para vocês, do começo da Sofia internada, ao dia do dia que eu considero o falecimento dela, no dia 8 de dezembro, foi tudo providenciado por Nossa Senhora. Então, eu jamais questionaria Deus. Eu passei pelo luto. Tem 2 anos e 4 meses que a Sofia faleceu. Parecem que tem 2 meses. Ela é viva na minha vida constantemente. Nossa Senhora fala comigo através de vários sinais. Eu tenho esses sinais, eu posto no meu Instagram. E o que eu digo para muitas mães perguntam, Gaída, e tua fé se tornou mais forte ainda? Eu não tive a fase da revolta contra Deus, eu não tive a fase da depressão. Eu podia ter sido uma mãe afundada numa cama chorando e me perguntando por quê, o pra quê e por que eu. E não. Muitas vezes eu me peguei, minha mãe revoltada, minha irmã revoltada com Deus, e eu falei, Senhor, agradeço por ter sido comigo, porque Ele me capacitou. Ele me capacitou para aguentar essa dor. Eu vi a Sofia falecida nos meus braços, e eu disse, eu não quero tomar nenhum remédio, porque qualquer remédio que eu tomar vai apagar a qualquer momento, e eu quero estar com a sã consciência de que eu vivi todos os momentos ao lado da minha filha. E assim seguimos, e eu podia ter ficado na cama chorando, mas a Sofia faleceu, mas o meu marido estava vivo, meus 2 filhos estavam vivos, e uma equipe de funcionários que eu tenho certeza que precisavam da minha força, da minha fé, da minha alegria. E Nossa Senhora me consolou, Nossa Senhora me deu essa força. E hoje eu digo, eu não faço nada na minha vida, eu sempre uso a palavra, Senhor, eis-me aqui. Porque muitas pessoas não sabem do meu comprometimento com Deus. Mas qualquer decisão que eu tomo na minha vida, eu vou rezar. E só para vocês terem uma noção, em 2000 e alguns anos, minha família toda estava indo para Orlando. E eu tinha ganhado uma viagem completa, com tudo pago para Dubai, com meus 2 filhos, Vitor e Sofia. E o Vitor sempre dizia, mãe, vamos com a família, vamos com a família. E eu falava, filho, vamos fazer o seguinte. A Sofia tinha mais discernimento, eu falei, Sofia, vamos rezar nós 3? E vamos ver o que Deus diz na Bíblia? Porque as pessoas do Shalom, sempre que estão em dúvidas, eles têm o discernimento através da palavra. E eu dizia, mas eu vou conseguir falar com Deus desse jeito? Eu não vou. Mas vamos rezar. Começamos a orar em línguas. E na hora que eu abri a Bíblia, Deus falava que Ele queria sempre as 4 pernas da mesa juntos. O que para mim, qual foi o entendimento? Que eu tinha que estar ao lado dos meus irmãos em Orlando. Que esse presente que eu ganhei não era um benefício, era uma tentação para me confundir, para me tirar do caminho da família. E naquele dia, estava faltando poucas semanas para a gente viajar, eu falei, nós vamos com a família. Então, todos os passos que eu dou na minha vida, eu sempre digo, Senhor, eis-me aqui. Quando eu vou rezar, eu sempre peço, Senhor, coloca a Tua vontade primeiro no meu coração, para que a decisão seja mais fácil. E isso Ele faz.
Então, hoje eu sou uma pessoa, uma mulher que vivo na fé. E amanhã estaremos completando um ano, amanhã fará um ano que Nossa Senhora me deu a missão da Fátima FM. O Miguel Neto estava internado ano passado, no dia 27 de abril, quando eu estava de madrugada rezando. Como eu não pude passar 24 horas da minha vida, da Sofia internada no hospital com ela, eu falei com o Miguel Neto, eu não vou dormir um dia. Ele ficou internado 5 ou foram 6 dias. E no dia 27 de abril, 3 horas da manhã rezando, Nossa Senhora colocou no meu coração, enquanto eu pedi a cura do Miguel Neto, Nossa Senhora me revelou que ela queria que eu criasse uma rádio para Fátima. E naquele momento, Deus me revelou muito claro que eu não ia pedir apenas a cura do Miguel Neto, que eu estava rezando pelas mães enlutadas, pelas mães que perdem os filhos para as drogas, pelos casamentos destruídos, pelas pessoas que vivem desesperadas no mundo tão barulhento. E quando Nossa Senhora falou, eu muito nervosa, escrevendo, anotando, Nossa Senhora me deu até o slogan da rádio. Eu costumo dizer que eu trabalho com comunicação, mas eu respeito as hierarquias. Então, eu passo para os redatores, eu passo para os marqueteiros. E a Fátima FM, ela nasceu de uma forma que na hora da criação da logomarca é a imagem de Nossa Senhora. E eu tinha 15 dias para colocar a rádio no ar, que seria no dia 13 de maio, dia do aniversário do meu pai e dia de Nossa Senhora. E quando eu cheguei para os meus irmãos para dar a notícia que Nossa Senhora tinha falado comigo, eu acho que eles olharam para mim e disseram assim, ela é doida. E eu disse, eu estou doida, mas eu vou fazer. Porque se Nossa Senhora mandou, eu vou perguntar a quem? Aí liguei para o meu conselheiro espiritual, o Vander Lúcio. Nossa Senhora me deu essa missão, eu preciso colocar a rádio no ar. Ele disse, vamos. Vamos, calma. Aí chamei um funcionário. E o funcionário disse como era que a gente precisava montar. E nós pegamos toda a estrutura. Em 15 dias nós lançamos a Fátima FM. E então, dia 13 de maio, a Fátima fará o ano. E foi através da Gaída, através de uma dor, Deus transformou em amor. Então é isso, eu queria falar para vocês que nunca desistam. A gente passa por sofrimento, a gente passa por batalhas. O inimigo tenta confundir as nossas decisões, mas peçam a Deus formas claras, formas reais, para que em nenhum momento vocês tenham dúvida que Deus está fazendo por todos nós. E quando a gente acredita, podem ter certeza que Ele faz. Então hoje eu ando munida da nossa arma, como dizia meu pai. Para onde eu vou, eu ando com meu terço, ando com minha água benta, normalmente quando eu estou nos lugares, eu coloco água benta, para poder abençoar meus irmãos, meus filhos, meu marido. É dessa forma que eu me protejo. Então, que um pouquinho desse testemunho possa tocar os corações de vocês, possa trazer um pouco de paz. E nenhum de nós estamos isolados de sofrimento. Nenhum de nós, independente da classe social, de onde nós moramos, de onde nós vivemos, com a nossa cultura, todos nós passamos por batalhas. Não é exclusividade de nenhum de nós, não é exclusividade minha. Também não é, meu Deus, só eu que sofro, não. Todos nós, dentro da nossa realidade, nós sofremos. Mas o importante é não desistir e não deixar de acreditar em Nossa Senhora, porque ela fala, ela transforma, ela consola. Então, hoje eu me sinto uma mãe consolada com a morte da minha filha. Eu me sinto uma mãe consolada por ter uma criança com síndrome de Down. Eu me sinto uma mãe consolada por ter um jovem que está numa fase bem difícil de se viver, que é de 18 anos, que ele se sente o dono da casa, ele já pode dirigir. Epa, doutor, vem cá. Comeu do meu pirão, vai levar do meu cinturão. Então, são condutas que a gente faz. Muitas vezes, as mães hoje, como eu, passam o dia quase todo trabalhando e a gente quer terceirizar os serviços de mãe para outras pessoas. Mas muitas vezes eu trago eles para a realidade, eles conhecem meu trabalho para viver como é que é um lado e são obrigados a ir à missa todo domingo. Só que hoje eles me pedem para ir à missa. Então o Miguelzinho, quando chegar, vocês vão ver, ele é coroinha. Ele muitas vezes manda mensagem para o padre Vander Lúcio: mamãe, quero ir para a missa do padre Vander Lúcio, do padre Salles e do padre Elano. Eu digo, rapaz, eu tenho uma criança de 5 anos que me convida para ir para a missa, venci na vida. Então é isso que eu quero deixar para vocês, que Deus abençoe, muito obrigada pelo convite, que Nossa Senhora proteja o coração de vocês e que Jesus esteja sempre ao lado. Obrigada.
E aí, vale uma salva de palmas bem mais forte, não vale? Quantas vidas foram iluminadas neste momento, Gaída, pelo seu lindo testemunho de vida? Muitíssimo obrigado. E eu não posso, aliás, não podemos deixar você sair do palco sem rezar uma Ave Maria por você, pela sua família e por todo o Grupo Cidade de Comunicação, que tem um papel fundamental na comunicação. Principalmente agora que o grupo escancarou uma janela para a espiritualidade a partir da Fátima FM. Estendamos nossas mãos em direção a Gaída e do fundo do nosso coração peçamos que nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, continue a acompanhá-la em todos os seus projetos, em todas as suas ações. Como mãe terna, mãe amorosa, ela que sentiu fortemente no seu coração, nos momentos mais difíceis, esse amor de mãe. Digamos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Gaída, mais uma vez receba nosso carinho, nossa gratidão por sua presença tão iluminadora.